Estamos no ar com a segunda temporada do podcast, do Orla Podcast, a série Como Elas Fazem na Capital. E esse podcast é o podcast oficial da revista Orla BSB, de aqui direto de Brasília, com conteúdos sempre nativos da capital. Eu sou a Laís Cardoso, editora e colunista da revista Orla, também host desse podcast. Agora eu estou com uma host convidada, que é a Fabrícia, que ela foi capa da quinta edição da revista Orla. E ela está aqui para me dar esse suporte, para a gente bater esse papo aqui com a nossa convidada, que é Marisa Prado, que é a capa da sexta edição da revista Orla, nossa estrela aqui hoje do episódio. E ela vai falar um pouco mais para a gente sobre sustentabilidade e tudo que vier mais na mente dela por aqui nessa conversa, que vai ser com certeza muito agradável. Então você já curte, comenta, compartilha, já segue o canal e qualquer dúvida aí que você tiver pode comentar. Então no episódio de hoje, nossa convidada é a Marisa Prado e o tema é sustentabilidade além do concreto. Vamos começar então, Marisa, para a gente iniciar. Quem é a Marisa por Marisa? Só Marisa, né? Que é o que a gente. Marisa Prado. Marisa Prado. Sou uma mineirinha de Uberlândia. Cresci em Minas. Sou uma pessoa hoje que eu considero tem dias super prática, nos outros super poética. E eu não acho isso contraditório. Eu acho que essas facetas de cada um de nós nos compõem, não nos contradizem. Sou calma e sou super agitada, adoro ver vídeo na velocidade 2.5, se possível. E sou praticante de yoga também, respiro no tapete. Para mim, me definir é super difícil, porque eu acho que eu, assim como cada um de nós, é movimento, né? É uma construção diária, a gente ancora nos nossos valores, e eu tenho os meus de base muito forte. Sustentabilidade é um deles, incluindo sustentabilidade humana. E é isso. Eu vou me descobrindo diariamente um pouquinho sobre mim, vou aprendendo. E não gosto muito de me definir, não. Sou isso, sou aquilo. A gente vai se construindo, né, ao longo do tempo. Marisa, a sua matéria deixou assim, muita gente muito emocionada. A matéria de capa da revista Orla ficou assim, a foto da capa com você segurando aquela pá que foi um instrumento do seu pai, que foi um candango, né? Deixou muita gente emocionada, inclusive eu. Acho que quando você falou que o seu pai ajudou a construir Brasília, eu achei assim muito especial mesmo. E conta um pouco dessa sua lembrança do seu pai, você com seu pai, dessa memória de construção de Brasília, como que foi? Bom, desde a minha adolescência, que são as memórias que eu tenho, né? Infância, eu acho que a gente não fica muito conectado nisso, mas a partir da adolescência a gente começa a prestar mais atenção no que os adultos estão contando e falando pertinho da gente. Meu pai, sempre que podia, ele contava histórias, né? De como ele vinha para cá, era um pau de arara, eles vinham, era cortando o cerrado afora, 4, 5 dias de viagem até chegar aqui. Com a capanga, né, aquela pá que está na minha mão, ela fica dentro de uma capanga, também com uma corda e outras ferramentas de pedreiro. Eh, eu me emociono. Mas é emocionante É. mesmo. E meu pai era um apaixonado pelo JK, né, o dia que eu o trouxe aqui para conhecer Brasília e o memorial, ele se emocionou muito. Ele tinha uma grande admiração. Mas ele também contava dos desafios, né, dessa época da construção, de desbravar um cerrado, né, a gente fala do céu azul de Brasília, acredito que de dia era azul mesmo, mas à noite era bem escuro, ele conta que tinha pouca luz no alojamento,
né, então eram momentos para eles, assim, trabalhavam o dia todo, tinha pouca infraestrutura, pouca diversão, pouco, apoio mesmo, mas eles tinham uma motivação muito forte realmente que era construir a capital do Brasil, e isso motivava todos eles que estavam aqui, nesse propósito maior. Então, assim, de construir, né, fazer algo diferente. E isso também trouxe bases, né, financeiras para a vida do meu pai. Ele conta que ele vinha e esse dinheiro que ele fez aqui na época da construção, ele mandava para a mãe dele, a minha avó, e esse dinheiro também ajudou, inclusive, comprar a casa que a gente morava, que foi a casa da família, né. Então ele tinha uma gratidão enorme por esse trabalho que fez aqui. Diferente de alguns amigos dele que acabaram conseguindo algum lote, algum espaço, teve muita oportunidade para quem veio construir Brasília à época. Meu pai, ele não teve essa, como é que eu vou dizer, essa força de ficar e lutar por isso, ele veio realmente trabalhar e quis voltar para Minas, e depois que ele tinha juntado o que ele achava que precisava para construir uma casa lá, a partir da construção da cidade aqui. E como nasceu, o seu olhar para a sustentabilidade? Eu Meu olhar para a sustentabilidade. Eu acho que meu olhar para a sustentabilidade nasceu a partir do olhar dos sensores a bordo de satélites. Eu sou geógrafa de formação, depois eu fiz também mestrado em geografia, com foco em sensoriamento remoto, que é uma disciplina que trabalha com mapeamento da Terra a partir de satélites, e depois eu fiz doutorado em geociência, eu sou uma geocientista, e também meu doutorado foi nessa área de geotecnologias. E eu sempre olhei a Terra a partir dos olhos dos sensores remotos, e o que eles mostram são um conjunto dos padrões do que acontece aqui, né, do uso, da ocupação, de como as coisas se desdobram, assim como a gente vê o monitoramento aí do clima e das mudanças que acontecem. Depois eu comecei a olhar para a sustentabilidade, quando eu comecei a trabalhar no governo em outra instância, numa escala de maior detalhe nas bacias hidrográficas, e também por olhos de satélite, junto com o nosso trabalho que fazíamos em campo, detalhando esse mapeamento, vendo também esses padrões de uso e ocupação humana da terra, do espaço, de um outro jeito. E mais recente, mais ou menos, há 9 anos eu estou numa área, dentro também de uma empresa que eu trabalho no governo, mas agora na área corporativa, também na área de sustentabilidade, como gestora de sustentabilidade e ESG, e aí a gente trabalha a sustentabilidade a partir de uma outra escala, que é organizacional, a escala corporativa, e onde a gente vê bem de pertinho os padrões que a gente vê lá de cima dos olhos do satélite, que são os padrões humanos de comportamento. E nessa trajetória, né, de ir dando um zoom, mas o objeto é o mesmo, a sustentabilidade, eu fui me apaixonando, por compreender as raízes mais profundas desse tema que eu trabalho. Meu trabalho de doutorado foi voltado para a sustentabilidade a nível territorial, e agora a gente vem desenvolvendo um trabalho em conjunto, e é outro tipo de geografia, né, passa por uma geografia do comportamento, uma geografia da consciência, porque quando a gente fala de ser humano, a sustentabilidade começa dentro de cada um de nós, em cada escolha, e quando a gente fala de organização, de cada priorização e de cada decisão. Então, meu olhar para a sustentabilidade começa desse jeito que eu compartilhei, e ele vem se aprofundando, por isso que eu tenho trabalhado muito nessa questão da sustentabilidade humana. Inclusive, na minha opinião, eu não acho que é uma crise climática. Eu sei que a gente está no meio de uma crise climática, mas eu acho que a gente, na verdade, está no meio de uma grande crise humana, de consciência humana. Concordo totalmente. Você saiu de um padrão macro Exato, para ir para o micro, micro, né, exatamente, pelo princípio da correspondência e do conectado, conectar. tudo conectado. E eu fiquei apaixonada pela
permeabilidade que você conseguiu dar em termos tão diversos, né, o que você explicou aqui agora, nos explicou aqui agora. Eu já ia perguntar, na sua concepção, o que seria a sustentabilidade a nível organizacional? E você já definiu que seriam as relações mais internas das decisões e os impactos disso, né, as pessoas. Como a gente pensa, como a gente faz, como a gente decide, Muito além dos dados, né, Marisa? muito além dos dados. O relatório, na verdade, num processo de sustentabilidade, ele é uma comunicação, né? Como eu estou te contando o que eu estou fazendo. E muita gente, né, no mercado hoje existe na pauta, né, a questão do greenwashing, do ESG washing, né, as críticas com relação à maquiagem que se faz a propaganda enganosa, né? Então eu acredito muito que a sustentabilidade ela é uma propriedade sistêmica do corpo humano, de uma organização, de um bioma, de uma bacia, né? Da escala que a gente estiver olhando. A gente vai replicando isso a nível cada vez maior, né? Sim. Concordo, perfeito. Antigamente, só um parênteses, antigamente nós não tínhamos os médicos da família que trabalhavam saúde integral? Sim. Eles conseguiam ver que às vezes um problema que se manifesta no fígado, ele tem uma origem em outro lugar. Hoje em dia a gente se especializou tanto, inclusive na ciência, e a gente perdeu um pouco dessa visão integrada e ela faz toda a diferença. É verdade. Na matéria você fala de camadas sutis, né, que tem nesse olhar que você vê da sustentabilidade. Você tocou no ponto da maquiagem e nós mulheres, a gente está passando por essa transição, né, de começar a enxergar quais são aqueles componentes que nos deixam mais bonitas, mas que não vão degradar a nossa saúde, né, ao longo do tempo. Porque eu acho que a questão da sustentabilidade, dessa forma ampla que você acabou abordando ali na matéria, tem a ver com o quanto nós seremos permanentes aqui com saúde, né. Eu acho que entra nesse meandro também, você vê dessa forma? Sim, porque de acordo com como a gente se sente, a gente escolhe. E cada vez mais a gente está condicionado aos padrões que dizem que a gente tem que ser ou ter, né? Em especial nós mulheres, né? O custo de ser mulher, gente, é elevadíssimo, né? Ainda mais se a gente começar a ver Instagram e ver, né, propaganda, a gente fala assim, nossa, então todos os dias é uma novidade. E eu acho que nesse processo a gente esquece muito de ser quem a gente é de verdade, se aceitar e ver beleza, sabe, na naturalidade, na espontaneidade. Eu sou super a favor de maquiagem, de moda, de tecnologia, só que eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. E a gente usa isso, não isso usa a gente. Eu acho que isso é totalmente diferente, entendeu? Eu posso ver uma moda, uma maquiagem, algum procedimento que eu quero fazer e aquilo caber no meu orçamento, caber em quem eu sou e ok, entendeu? Até que vamos usar o que tem aí. Mas eu acho que sustentabilidade é isso, é o equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. Me convém, me faz bem, eu posso, faz sentido para mim, né? Então, eu acho que Marisa, muitas mulheres estão colapsando por tentar se colocar dentro dessa caixa do chamado padrão, sabe? Eu acho que esse é o momento perfeito para essa desconstrução, né? gente, eu vou até mostrar a camiseta que eu vim contar que eu cortei uma franja, porque quando a gente não tem nada para fazer, a gente corta a franja, né? E eu tô aceitando a minha escolha, a minha tomada de decisão e acomodando ela. Então, trazendo um pouco da realidade aqui e quero mostrar minha mensagem da camiseta que tô, é nessa câmera, né? Minha liberdade não cabe nos seus moldes. Porque eu acho que essa é a mensagem, né, porque diariamente cada um de nós, tem que se sentir bem na própria pele. Faz sentido para você? Você tá bem, né, e conseguir, lidar com os julgamentos, com os olhares que tem, porque eles sempre vão existir. Isso faz parte da trajetória, né. Eu acho que desenvolver nossa autoconfiança, você falou de coragem mais cedo quando a gente chegou aqui, né, coragem. Coragem.
vai ter um custo, porque quando a gente tem coragem de ser quem a gente é e fazer as nossas escolhas, isso implica uma série de perdas também, mas também o que fica, o que vem junto, é de muita qualidade, é de muito sentido, e para mim isso tem um valor gigante. Não escolher, não decidir não seguir o seu próprio caminho também é uma escolha, também tem um custo elevado. Elevatíssimo. Normalmente isso se manifesta na nossa saúde, né? Exatamente. Uma existência, né, uma passagem por aqui, uma passagem por aqui perdida, sem sentido. Que E essas camadas sutis nas empresas, como que você enxerga? O que ainda não está sendo visto? essa pergunta é profunda, hein, Laís? É profunda, É né? profunda. Dá muito pano para manga. Muito pano para manga. Por quê? Porque as empresas, as organizações, as corporações, elas têm cada vez mais que seguir normas, né? E tendo em vista que o nível de consciência do homem na Terra ainda, né, tá num nível lento, devagar, então eu vejo o valor, o papel e o valor das normas, elas dão um enforcement, né, elas dão uma forcinha para as coisas acontecerem, né. Veja aí as leis de trânsito que a gente reclama, mas pense se elas não existissem. Então elas têm o papel e elas têm o valor delas. E quando a gente fala de sustentabilidade, pensar no escopo normativo e que ele é cada vez mais abrangente e severo diante do novo cenário climático e regulatório que a gente tem, isso tem seu valor. Só que quando você pega uma norma, você trazer essa norma e for aplicar numa empresa, numa corporação, existe uma distância enorme entre o que é real, entre o que é ideal, e a gente tem que achar o caminho do possível, né? E nesse caminho do possível, que você me perguntou das camadas invisíveis, aí entram muito dessas camadas invisíveis, porque a sustentabilidade ela vai depender da estrutura e do funcionamento de uma organização, igual de uma pessoa, quando a gente fala de sustentabilidade humana, né? E muitas vezes o que a gente enxerga é um sintoma, é a superfície do problema. Só que resolver o problema envolve aumentar o zoom, descer algumas camadas mais sutis, mais sensíveis, que muitas vezes, né, são comportamentais, são humanas. Então você tem que mexer mais profundamente nas estruturas, inclusive depois nos relacionamentos, nos funcionamentos, para efetivamente conseguir resolver alguns problemas e ajustar o equilíbrio sistêmico daquela empresa, daquela organização. Mas nem sempre as organizações elas estão num nível de maturidade para fazer isso, para fazer algumas mudanças a nível da estrutura, desse funcionamento, e algumas nem para querer enxergar o que realmente é a raiz do problema. E é aí onde você fala da liderança É a consciente. liderança consciente. A E na liderança consciente. sua trajetória e no seu caminhar, o que você tem visto, assim, de exemplo de liderança consciente hoje? Ou o que você, visualiza do que pode ser isso aplicado na prática? Bom, eu acho que já tem muita gente trabalhando com liderança sustentável, com liderança humanizada, já tem muita gente desperta vendo que só trabalhar nas camadas superficiais não vai trazer efeito. Acho que isso já está acontecendo em várias esferas por aí. No meu trabalho, eu falo de liderança consciente porque eu somei na camada da geógrafa, geocientista, o yoga, né. Eu comecei a praticar há mais de 10 anos e nos últimos 5 anos eu me formei, eu sou professora de yoga integral, e recente eu também fiz uma outra formação em Kundalini Yoga integral, e eu comecei a trazer essa camada do yoga para o meu trabalho, que para mim o yoga não é só uma prática do tapete, apesar do corpo ser o nosso canal para perceber o que não está tudo bem, o corpo fala, né, mas o yoga é uma filosofia de vida, né, é uma filosofia alinhada aos valores éticos universais, isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Ao mesmo tempo, o yoga, a primeira coisa que a gente começa de um modo bem simples, falar: "Respira", né, respira não pira, não tem essa brincadeira, né,
Porque quando você respira, você traz o quê? Consciência. Consciência. Opa, né? Tem até um autor que eu gosto muito de pensamento sistêmico, que ele fala assim: gestores, eles não resolvem problemas, eles resolvem confusões sistêmicas. É um emaranhado de coisa. E se a gente não estiver muito presente, atento, enxergando essas camadas sutis do que realmente está acontecendo por trás de uma situação, você vai sempre ficar na superfície. Então, acho que a primeira coisa é essa sensibilidade da atenção, da presença, né? Trazer consciência para sua liderança, alinhar isso com valores éticos universais, ou seja, humanizar o processo mesmo, né? Por trás daquele processo tem gente, tem uma pessoa, e do lado de cá tem outra gente, outra pessoa. Como que a gente constrói uma ponte? E as pessoas lidam muito mal com o que é diferente de si. Nós lidamos muito mal com o que é diferente da gente. É quase um barramento imediato. E eu falo muito que, diante da complexidade humana, se a gente não começar a mudar essa mentalidade, essa forma de pensar, nós não vamos construir ponte nunca, porque não vamos conseguir montar quebra-cabeça, gente. Não tem peça. Você acha que se a gente pegar aqui, né, 3 mulheres diferentes aqui, talvez a gente não vai montar um quebra-cabeça, mas a gente conversando, você escutando a minha história, o meu ponto de vista, a minha perspectiva e vice-versa, porque se não tiver o vice-versa, que é o diálogo, né, a compreensão, isso faz parte de liderança consciente também, as coisas não acontecem, mas às vezes a gente encontre sinergia e complementariedade não encaixe. E se a gente começar a encontrar sinergia e complementariedade, tudo começa a fluir e funcionar melhor. Então, a gente já começa a construir uma ponte e quebrar barreiras. Então, acho que sobre liderança consciente é muito isso, trazer atenção e presença, diálogo, um olhar mais aprofundado para as camadas comportamentais e humanas que existem em qualquer processo, né? Isso ajuda a gente a fazer uma liderança diferente. E, principalmente, entender a complexidade da vida, essa grande teia sistêmica complexa que é a vida, que é cada um de nós, que é algo mais complexo que o corpo humano, né? É começar a abrir a nosso mindset, a nossa mentalidade para a questão de sinergia e complementariedade, para a gente construir pontes, porque senão vai ficar bem difícil trabalhar. Marisa, você falou sobre a importância da liderança consciente. Como você acha que a gente poderia, quais os instrumentos que a gente poderia trazer para que uma liderança seja mais consciente do processo, para que realmente a liderança consiga implementar isso nos seus liderados? Isso tem que partir de uma ação estratégica da própria empresa de querer estabelecer uma diretriz orientada a esse norte. Se a gente estiver falando de uma organização muito vertical, muito verticalizada, conservadora, isso é muito difícil. Sim. Né? Mas ainda assim, dentro de uma organização vertical e mais conservadora, se você está alinhada nos seus pares de trabalho imediatos, que têm uma mentalidade mais flexível e aberta, e vocês estabelecem uma forma de construir isso em conjunto, pode funcionar. Lembra do que eu falei para vocês do real, ideal, real e o possível? Porque a realidade da vida, gente, é que tem dia que a gente troca o pneu do carro com ele andando. Não é verdade? Uhum. Nas organizações isso acontece muito. Ninguém para uma organização inteira e fala: então agora para fazer isso aqui nós vamos mudar a estrutura inteira, vamos pegar o livro, a literatura, não acontece isso. Por isso que tem que pensar fora da caixa, porque se a gente não pensar fora da caixa, não expandir a nossa perspectiva, as coisas não vão acontecer. A vida todos os dias cobra do ser humano o quê? Jogo de cintura. E jogo de cintura pede essa expansão de consciência, né, olhar por outros ângulos. No yoga, as posturas da invertida, a ponte, todas convidam a gente ao desconforto do giro.
né? Fica aí um pouco, é desconfortável mesmo olhar do ponto de vista do outro, sustentar essa posição é difícil. Então, yoga também, enquanto, né, eu falo da importância do yoga e por que que eu falo que ele trouxe esse componente para mim de liderança consciente, porque quando eu estou no enfrentamento de uma crise, lidando com uma situação de emergência, de crise, e elas são muito frequentes, e em geral elas envolvem conflitos de relacionamento e de entendimento, eu lembro direto do yoga. Respira, sustenta, respira mais uma vez, sustenta, sustenta, é desconfortável mesmo, respira mais uma vez, né? Quem vai fazer um guerreiro, quem vai, né? É difícil manter o drishti, né, que é o ponto, né, de concentração, e ficar presente e sustentar uma postura. Sim. Primeiro, então, eu acho que é isso, a organização, fazendo uma síntese, ter uma diretriz, né, que seja de uma forma geral, e se não for, dentro do possível, com os pares imediatos de trabalho, de fazer algo diferente. É necessário, então, para modificar isso, uma diretriz da autogestão, né? Sim. Ou do seu par imediato, pensar, vamos fazer algo diferente? Senão é muito difícil, Sim. né? Até para haver uma motivação para o time, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu trabalho com equipes, né, e redes e em todo o Brasil. E uma coisa que a gente precisa pensar em liderança consciente, eu queria trazer essa mensagem aqui. Muito importante, é que a gente tem muito uma visão de liderança relacionada a cargo, né? Não é quem você é, o que você exerce, é que cargo que você ocupa. E eu acho que isso tem seu papel e tem seu valor. Eu acho que uma pessoa chega num posto de presidente, diretor, CEO, porque ele galgou um passo até ali, ele fez uma construção que tem seu mérito e seu valor. Mas eu acho que ter um cargo é diferente de exercer uma liderança. Porque muitas vezes uma pessoa pode ocupar um cargo e não ter um perfil de liderança. E às vezes a pessoa pode não ocupar um cargo e ter um perfil de liderança. E eu acho que dentro de cada um de nós existe um líder. E o grande papel do líder é fazer esse líder nascer dentro de cada membro da equipe. Então, por exemplo, na equipe hoje que eu atuo, eu sou gestora, então eu tenho lá no meu CPF algumas atribuições administrativas que recaem sobre um gestor, né? Isso é uma função precípua minha. Eu exerço liderança, mas a gente dividiu o trabalho em frentes de trabalho de acordo com as aptidões de cada um. Eu gosto de fazer isso, eu sou mais introspectivo, eu não quero lidar com o público. Não, eu já gosto de conversar, eu quero fazer mais reuniões, porque meu pai dizia: não fique embaixo do pé de banana querendo comer pera. Pé de banana dá banana. Então, quando a gente coloca as pessoas para fazerem o que elas têm por essência fazer, elas já desabrocham, elas florescem. Então, isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa não funciona aqui, mas funciona ali, né? Então, a gente tem que olhar isso. E também tem gente que não funciona em lugar nenhum, de jeito nenhum. Não vamos romantizar as situações. Isso também acontece. Aí, talvez ela tenha que mudar de contexto, de corporação. Então, a gente dividiu por frentes e cada um exerce uma liderança de uma frente, né? Então, dentro da corporação, você tem lá uma questão que é o gestor, ele tem responsabilidades administrativas, mas na equipe nós temos diferentes lideranças, então eu faço uma liderança compartilhada. E isso envolve, porque eu já falei com todos conversando, quem vai desenvolver liderança tem que desenvolver responsabilidade. Quem desenvolve responsabilidade é porque desenvolveu consciência. Não tem como, elas andam de mão dadas, a responsabilidade da consciência. Então, eu acho que liderança consciente também é pensar a diferença entre ter um cargo e liderar, e estimular quem é líder, ou quem é gestor, ou quem está num cargo, quando você está lidando com redes de pessoas, em equipes, que dentro de cada ser humano existe algum modelo, algum estilo de liderança, e fazer aquela semente brilhar, aquela semente nascer. Eu vejo isso como um propósito de trabalho diariamente, despertar outras pessoas para o que há de melhor dentro delas. Eu acho que isso também faz parte de liderança consciente. Aí você tem defendido uma outra forma de compreender o ESG e propõe um novo significado. Nossa, Fala disso pra gente. vou contar.
Há uns 3 anos atrás, eu fui num workshop sobre ESG, também a nível de governo, e eu cheguei lá e o palestrante ele estava falando, a ESG é muito simples, né? Quem está aqui hoje vai entender. O E é para resolver o nosso comportamento egóico e egoísta. O S, a nossa soberba. E o G, a nossa ganância. Hora que a gente resolver, gente, o auditório parou assim. O auditório, ele parou, ficou todo mundo assim. E eu olhei aquilo e falei, nossa, mas faz todo sentido, né? E aí eu falei, a gente só pode tentar trazer isso porque o auditório ficou apreensivo, assim, aquilo gera uma, né? E a tensão que a gente quer aproximar as pessoas. Aí eu brinquei, né? Eu falei assim, eu gosto muito do que ele trouxe, faz todo sentido, porque para mim é de base comportamental, né? Mas por que não pensar no S, no E de esperança, né? No S de solidariedade e no G de generosidade, já que é de base comportamental, a gente pensar que a gente pode evoluir, migrar para comportamentos mais positivos, numa construção mais saudável, mais sustentável. Então, acredito muito no ESG como essa base, essa mudança de mentalidade, não só de mentalidade, para uma ação diária, cotidiana de cada um de nós. Por isso que eu digo que sustentabilidade começa dentro de cada um de nós, por escolhas mais solidárias, mais generosas, por um comportamento mais esperançoso para a gente construir juntos, dia a dia, tijolinho por tijolinho, um futuro mais sustentável. Que se você é assim no micro, você é no macro também. E se você não é no micro, não vai para o macro. Exatamente, não vai para o próximo nível. Você com o seu trabalho com certeza já viu e promove algumas curas pessoais, né, assim, de emoções mesmo, de padrões de comportamento da pessoa estalar os dedos: "Nossa, meu Deus, caiu uma ficha e eu realmente preciso ser diferente e tem como ser diferente Eu e acho. melhor que isso". É um propósito, né. É um propósito. Eu acredito. Acredito que quando a gente cura alguma coisa dentro da gente, desperta mais um nível de consciência, e esse nível de consciência, gente, eu falo que mudar comportamento é pior do que fazer abdominal. Padrão é tão forte, gatilho é alguma coisa tão forte pra gente, que eu lembro que recente eu troquei uma adega de lugar lá em casa, todos os dias eu ia buscar o vinho no lugar anterior. E eu que troquei a adega de lugar. Entende o tanto que é forte? Se a gente pensar nisso para comportamento, é igualzinho. Mudar um comportamento é muito difícil. Então, quando a gente consegue mudar algo dentro de nós, eu acho que a gente, por efeito até sistêmico, a gente influencia, sim, a cura também de outras pessoas. O estado de presença é fundamental, né, É. para efetivar essa mudança. Eu acredito. A verdade é que eu acredito. Então, E como que você, nesse olhar, a partir desse olhar, você coloca os ensinamentos da yoga? De mudança de comportamento, da importância de você manter aquela mudança, de você mudar o padrão, de você criar novos caminhos neurais para esse novo comportamento. Ou não tem, se houver algum correlação, senão mas você acha no individual ou no trabalho organizacional, assim, na corporação? acaba que é aquilo que você falou, se no pessoal eu consigo fazer isso, eu consigo expandir Sim. para o organizacional, né? Sim. Eu falo que sustentabilidade é trajetória e construção diária. Como que a gente faz isso? Batendo na mesma tecla ali, ó. Caso por repetição. Quando eu vejo na internet alguém falando assim, 5 passos a gente vai fazer ESG na sua empresa, eu falo, gente, eu não sei se eu duvido, eu não sei se eu vou lá. Porque vai que eu tô labutando tanto aqui, tem 5 passos que eu vou conseguir isso em 6 meses, né? Porque quando você vai trazer qualquer elemento, ESG, sustentabilidade, para contextos extremamente complexos, é um desafio enorme,
né? Aproximar a prática da norma. Então é muito lento, e isso envolve mudança de cultura, de comportamento, é mais lento Isso, ainda. você entra numa cultura que já está muito arraigada, né, num hábito, não, sempre foi dessa forma. Sempre foi dessa forma. Vocês vêm, aplicam esses questionários, colocam a gente para responder isso, fazem isso e não muda nada, é sempre do mesmo jeito. Então, primeira coisa que eu tive que começar a fazer para trabalhar com as redes, e hoje as redes elas vêm com a gente, e isso para mim é maravilhoso, primeiro você tem que construir afeto e confiança. A gente tem que afetar, né? A Anísia da Silveira já falava, né? Tem que se afetar, né? E sensibilizar as pessoas para o que você acredita. Então, acho que essa foi uma construção lenta para chegar no ritmo de trabalho que a gente conseguiu chegar e sensibilizar. Depois de sensibilizar, é construir confiança. Essas pessoas precisam confiar em você e você nelas para estabelecer um vínculo, sabe? E depois da construção desse vínculo é que você tem chão para as coisas começarem a acontecer. Então, isso é lento. É lento o processo. Do contrário, você pode vir com uma medida top-down e falar vai ser assim, as coisas vão acontecer e as pessoas vão cumprir, mas aí elas não vão estar lá de coração, de presença, não tem esse efeito do coletivo, da comunidade, do construir junto, né? Mas pode ser mais rápido, é uma ordem top-down, vertical que foi dada. Quando você vem para essa coisa, não vou nem falar horizontal, mas sistêmica, e você convida o outro para ser uma liderança junto com você, ele tem uma responsabilidade nesse processo. E gera um processo que vai se sustentar, né? Vai se Quando vem no sustentar. top-down, eu não sei se isso consegue se perpetuar. Como é a sua experiência? Bom, a minha experiência é que quando você tem um processo mais orgânico e que você tem uma construção coletiva, participativa, em que o outro existe, o outro participa, pensa junto, decide junto, constrói junto, isso é muito mais duradouro e perene. Muito mais perene. Essa é a minha experiência. Há um maior pertencimento das pessoas no processo, né? Pertencimento, é um processo É como mais se cada um humanizado. tivesse ajudando a construir Sim, aquela nova sim, cultura, né? sim, exatamente. Isso nas organizações ainda é um grande desafio. Que lindo o trabalho. É um grande desafio. E é um grande desafio também, gente, porque quase ninguém quer desenvolver consciência, porque consciência, se você desenvolver ela, ela vai chamar a sua responsabilidade para andar junto. E quase ninguém hoje em dia quer assumir responsabilidade com nada, né? Sejamos honestos. Que é sempre alguém para liderar, mas na hora do caos ali, você não encontra mais ninguém. É aí onde entra essa cultura do pensamento sistêmico que você enxerga? De você conseguir, com a liderança consciente, o pensamento sistêmico, fazer com que todos, né, aqueles somos todos um. Somos todos um. Parte de um propósito maior, de um compromisso conjunto, de uma comunidade que constrói coletivamente, né? Para mim, sustentabilidade, além de sistêmico, plural, é coletivo. É coletivo. Com certeza. Toda decisão vem de um aspecto, de um estado emocional. Sim. Você acha que tem alguma pergunta que todo líder deve fazer antes de tomar uma decisão? Essa pergunta boa, hein? Sim. Essa decisão que eu vou tomar se propaga de que maneira? Porque dentro da perspectiva sistêmica, tudo é conectado e integrado. Então, quando você mexe uma pecinha, uma partezinha, aquilo se propaga. Tem até um post que eu fiz lá no canal que eu falo qual é o ponto certo de intervenção em um sistema. Que tem tudo a ver com essa pergunta que você trouxe. Um dia eu estava fazendo uma caminhada no mato, que é meu lugar de
Meu melhor treinamento de liderança é caminhar na natureza e observá-la. E eu vi ali um inseto brigando com uma aranha, né? E a aranha queria, obviamente, né, pirâmide alimentar, né? E aí eu falei, gente, eu vou ajudar ele a sair, senão essa aranha vai pegar ele. Aí na hora eu respirei, ponderei e falei, não, eu vou me colocar na minha condição de observadora. A cena me chamou atenção, vou assistir o que está acontecendo por onde eu estou passando, né? Sair da ilha para ver a ilha. Tem até um livro que fala sobre isso. E eu vou observar e eu não vou interferir. E eles ficaram ali. Eu gravei até um vídeo, foi uns 4 minutos, né? Uma luta dos dois. E eu fui dar minha volta. Quando eu voltei, passei de novo no mesmo lugar. O que que tinha acontecido? Os dois morreram porque um carro passou e o pneu passou por cima, estava só a marca do. E aí eu fiz um vídeo falando sobre qual o ponto certo de intervenção em um sistema. Tem toda uma teia interconectada de elementos, atores acontecendo que nem sempre a gente está enxergando todos os detalhes. Então, cada decisão que a gente vai tomar, mesmo as mais intempestivas em momentos de crise, de emergência, eu acho que uma boa liderança ela tem que olhar o efeito dominó que aquilo pode ter. Nossa, isso é um desafio, né? Essa visão é crucial. É. Mas ela é Saber muito esse necessária, ponto de né? intervenção é fundamental. Eu queria dar um exemplo. No meu trabalho há um tempo atrás, sou servidora pública também, tivemos uma situação de crise em que a intervenção poderia ter sido feita no momento anterior, mas a situação chegou ao nosso conhecimento no momento já com a crise instaurada. Foi necessário fazer a gestão, o gerenciamento daquela crise, resolver da melhor forma para os atores, mas é exatamente isso. Qual seria o ponto ideal de intervenção? Talvez no momento anterior. Mas como as coisas se desdobraram quando era anteriormente, ninguém imaginava que a situação chegaria no nível que chegou. Então, assim, intervir no momento correto é fundamental para o sucesso da medida, né? E não sei se vocês concordam, eu acho que aí entra um pouco dessas camadas sutis que eu falo da liderança, porque em momentos intempestivos, né, de crise, de emergência, além do background técnico, das preparações que a gente tem, eu acho que essa questão da nossa intuição, daquele feeling que vem, né? Eu acho que isso é muito forte, por isso que o estado de presença e de atenção ele é muito necessário para manter a calma nesses momentos, para escutar esses sinais e decidir. Verdade. Então, ouvir a nossa intuição muitas vezes pode nos dar o ponto exato de intervenção. Pode. Você tem a sensação, lidando com equipes e com toda essa consciência que você coloca no seu trabalho, que quando você está em grupo, muitas vezes esse momento de tomar a decisão ele se perde, porque são tantas consciências juntos e é cada um pensando uma coisa, te colocando uma pressão, uma preocupação. Por isso que acaba que essa decisão que devia ser tomada não foi e acabou tendo um outro resultado, muitas vezes porque você não conseguiu ouvir a sua intuição, porque quando você está ali no olho do furacão, muita gente falando, muita coisa acontecendo, você acaba se perdendo um pouco. Qual é o limite, assim, qual é a linha tênue na sua visão que faz com que você preste atenção nessa intuição, para a tomada de decisão correta no momento certo? Existe uma sensação, assim, para mim, vou falar da minha experiência corporal. Eu saio para caminhar no mato, ou eu vou tomar uma água, um café, concentrada na questão que eu tenho que decidir. Essas coisas intempestivas, às vezes até seus pares mais perto de trabalho que você tem confiança para trocar uma ideia, eles estão em outra reunião, eles estão resolvendo outra questão e às vezes eles estão numa situação até semelhante à sua. E aí, por isso que o líder, né, ele tem que ser uma pessoa apta a tomar decisões e assumir as consequências das decisões que ele toma. Então, uma pessoa que não desenvolve consciência e responsabilidade, ocupar uma liderança, ele pode até ocupar um cargo, liderar é muito difícil.
porque você tem que assumir as consequências da sua tomada de decisão, né? E tá apto para isso. No meu caso, eu faço uma pausa e eu fico pedindo aquele sinal, e quando eu sinto um certo estado de relaxamento no meu corpo, e novamente o yoga, e aqui eu tô falando do corpo físico, aquilo é um sinal que aquele pensamento, aquele caminho, aquele sinal pode ser um bom encaminhamento. Traz um relaxamento no corpo, assim, do ponto de vista sensorial. Uhum. Isso é muito válido. Eu É. utilizo isso também. O corpo fala, O né? corpo fala o tempo O todo. universo envia sinais, e óbvio que a gente tem experiência, tem formação, tem um background técnico, mas assim, né, a gente está falando de situações de crise, de emergência, onde tem todo esse, essa expertise da gente que é treinado, mas assim, em geral, a gente tem que ter esse feeling e bancar o que a gente vai decidir, né? E ter bons pares de trabalho, porque quando você é fortalecido por bons pares de trabalho, que você tem um vínculo de confiança, isso também te fortalece muito, né? Porque você compartilha responsabilidade, tomada de decisão, e você tem apoio e tem celebração quando acerta, e quando você erra, você tem celebração. Lá em Minas Gerais, eu carrego essa frase comigo para onde eu vou: é perto dos bons que a gente fica melhor. Isso é fundamental para quem vai liderar. Você ter bons pares juntos com você, ou com quem você tenha confiança para chorar ou celebrar. Isso é importante. É fundamental. Ninguém joga o jogo sozinho. Porque, por exemplo, eu te fiz a pergunta e o que me veio à mente imediatamente foi aquele caso do rompimento da barragem. Imagina uma situação como aquela, onde você tem líderes que podiam ter tomado determinada decisão, Sim. mas por algum motivo falhou e a barragem rompeu, né? Então, assim, é, é uma situação, assim, Delicadíssima. bem difícil, né, você tá nessa posição, Sim. onde você poderia ter tomado uma decisão, que poderia ter dado outro resultado, mas acaba tendo essa escala, né, catastrófica. Que envolve gerenciamento de risco de uma corporação gigante. Muitas vezes uma pessoa, né, que às vezes o gestor principal, ele entra ali numa linha de frente, mas eu não acredito que um tamanho de processo, de projeto desse deve ser atribuído a um único gestor, né? É uma cadeia compartilhada de responsabilidades. Então, às vezes você tem a gota, né, que fez o copo transbordar, mas você tem uma cadeia ali de acontecimentos, né? Isso envolve muita questão de gerenciamento de risco. Antes de acontecer, passou batido por Sim, por muitos sim, níveis, né? sim. Rastreabilidade nessas cadeias, né? E cada vez mais isso é exigido, gerenciamento de risco. E o gestor que está lidando com uma pauta desse está numa posição extremamente sensível, né? De muita responsabilidade. Tem que aprender a respirar. É. Marisa, que tipo de cidade, de sociedade você acredita que devemos deixar para essa e para as próximas gerações? Deixa eu pensar. E veio aquela música, né, do Lulu Santos. Eu vejo um novo, tempos modernos, né? Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Eu acho que isso, sabe, gente fina, elegante, sincera, isso volta ao conceito que a gente brincou sobre o ESG, de gente mais esperançosa, de gente mais generosa, de gente mais solidária. E aí as cidades, elas naturalmente, elas já vão acontecer de forma mais sustentável, né? Ah, esse olhar esperançoso é tão necessário, né? Muito, muito. Eu Porque nós digo, estamos construindo, realmente, deixar um legado
melhor, né, do que a gente recebeu. Exato. Ideologia, né, muita gente fala essa pauta de meio ambiente, sustentabilidade, ela é muito ideológica. Não deixa de ser, né, não deixa de ser. Eu prefiro falar que é um propósito mesmo e que faz sentido trabalhar com isso. Mas se a gente não acreditar, não tiver esperança, não se indignar com um monte de coisa que tem acontecendo e que a gente é parte do que está acontecendo e se perguntar o que que eu posso fazer, né? Que seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, o que que eu posso ser, fazer diferente hoje, dentro das minhas possibilidades, para ver um mundo um pouquinho melhor? E tem dia, gente, que é só colocar a máscara de oxigênio em você mesmo e ficar bem. E tá tudo bem, né? Porque se começa dentro de cada um de nós e eu conseguir naquele dia ficar bem, tá tudo bem. Porque um indivíduo que à medida dos dias ele vai ficando bem com ele mesmo, qual que é a tendência dele? Reverbera. Reverbera, né? Então a gente começa. Eu acho que isso, fazer ESG com as letrinhas naqueles 3 significados lá e que mais couber naquelas letras de positivo que vem o alfabeto inteiro. Você consegue, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, ficar presente para o futuro se constrói hoje? Você tem isso assim para você? Porque muitas vezes eu vejo que as tomadas de decisões que a gente tem hoje vai reverberar lá na frente. Tudo que a gente decide fazer hoje vai reverberar lá na frente. Você tem um pouco disso assim no trabalho com o SG, na sua vida? Sim, o ESG vem de um documento, né, do Kofi Annan, que é aquele o Cares Wins, quem se importa ganha, vem de 2000, um visionário da ONU, né, 2004. Nós estamos em 2026, são 22 anos, 22 anos. 22 anos que isso está reverberando agora e ganhando força, né? Ele deixou um legado, ele vive, né? Esse legado dele vive. Ao mesmo tempo, eu acho super necessário pensar muito no presente. O yoga, por exemplo, a filosofia do yoga trabalha muito essa coisa do presente, né? Do estar presente hoje, aqui, agora, né? Em cada momento, respirar para a gente estar antenado ali no que aqui, no que está acontecendo agora. E eu acho que isso por si só é semente frutífera que germina e o futuro ele acontece. Com base nisso, nós conseguimos tomar melhores decisões e semear para um futuro melhor. É, exatamente. Exatamente. Na sua visão, qual é o maior erro que as organizações cometem quando implementam ESG? Pensar em receita de bolo, não ter visão de médio e longo prazo, Achar que é um processo rápido, né? rápido, focar só em relatório, não pensar em mudança comportamental cultural, né, que acaba indo muito para esse lugar da maquiagem que as pessoas falam aí do ESG washing. Gente, é muito desafiador fazer sustentabilidade na prática. Muito desafiador. Você consegue construir dados para fazer os relatórios, mas você não consegue efetivamente fazer aquela política acontecer dentro da sua empresa, que é o objetivo É o maior, né? objetivo maior, ver a política acontecer na prática e reverberar na vida, né, no cotidiano e na saúde e sustentabilidade da organização. E quais as competências e habilidades humanas precisam ser desenvolvidas para que essa agenda deixe de ser apenas um discurso e se torne parte da cultura da empresa? Habilidades humanas e competências. Porque a gente falou aqui muito dessa questão de estar presente no agora, da consciência, da responsabilidade. E o que falta no mundo, muitas vezes, na maior parte, né,
é essa consciência. Como que se constrói isso? Qual o primeiro pilar? Bom, de um modo macro, muito geral, acho que a gente ajustar a nossa perspectiva, né? A gente acha muito que o planeta é que precisa da gente. Gente, os dinossauros já passaram por aqui, já foram embora, né? A gente é que precisa do planeta. Então, acho que desenvolver um senso de humildade, né, e de responsabilidade pode ajudar muito isso, entender, assim, nos colocar no nosso lugar. Quem precisa do planeta somos nós. Então, ele é a nossa grande casa. Nós temos que mudar essa perspectiva para perpetuar, né, nossa espécie, a vida. Então, acho que esse é um ponto. E nas empresas, nas organizações, prioridade. Isso tem que virar uma pauta prioritária, porque o que não é prioridade, a gente não faz. Se isso não se tornar uma prioridade, não for alinhado com os objetivos estratégicos, com a visão do negócio, com os compromissos, as metas, muito difícil acontecer. Sim. Maravilhoso. Então vamos para o bate-bolas. Tem mais alguma pergunta para Não. fazer para Marisa? Tem muitas, mas não. Tem acho que muitas, não mas dá para a para pauta de hoje, podcast. pro episódio de hoje. Ai, ai. Marisa, eu vou fazer um bate-bola com você e você pode falar a primeira palavra que vem na sua Deus, que mente. perigo. Vamos lá. Uma palavra que define sustentabilidade. Coletividade. Um lugar em Brasília que representa a sua essência. Toda a natureza que há nessa cidade. Um IP ou uma estação do ano que te define hoje. Um IP. Qual? Amarelo, branco, rosa, Eu amo os brancos. os brancos. Qual pergunta você gostaria que toda liderança fizesse diariamente? O que eu posso fazer de melhor hoje? Um hábito. Praticar a presença. Um livro. A Ciranda das Mulheres Sábias. Se você pudesse enviar uma mensagem de outdoor para todos de Brasília, do planeta inteiro, que mensagem seria essa? Que o mundo é redondo, irregular e gira. Vamos ficar mais atentos sobre o que a gente está fazendo aqui e ajustar as nossas perspectivas. Construir o futuro é? Um tijolinho por dia. Maravilhoso. Esse é o Bate-Bola com Marisa Prado, capa da revista Orla, 6ª edição. E eu tive aqui com a presença também da Fabrícia Maier. Eu adorei fazer parte, adorei te conhecer, Marisa. Um prazer. Muito bom saber um pouquinho mais da sua história. Tenho muitas perguntas para você, mas a Podia gente ter até ter uma parte uma 2, parte né? dois, com certeza. Vamos conversar mais. Eu também quero Vamos. conhecer as histórias de vocês mais de pertinho. Não é? Tem considerações finais a fazer? Quero agradecer o convite, parabenizar seu trabalho, Laís, na revista. Eu acho que é um trabalho de grande valor. Muitas vezes as pessoas têm um conceito sobre o que é protagonizar, né? Trazendo muito esse lugar para um palco. E tem muita gente protagonista, protagonizando ações muito importantes que fazem as coisas acontecerem. E eu vejo que seu trabalho tem trazido pessoas assim, em especial no cenário da nossa capital. Eu adorei ler a revista, aprendi um pouco com cada matéria, com cada pessoa, achei que somou. E é isso. Eu acho que isso também é sobre sustentabilidade, sabe? Mudar e pensamento sistêmico, né? Mudar essa narrativa, mudar essa abordagem é um trabalho inovador, como eu descrevi. Te parabenizar e agradecer o convite e fazer esse trabalho também foi um aprendizado para mim. Espero ter contribuído aí com a pauta de sustentabilidade e liderança. Com certeza. certeza, né? Somos todos um, não é por acaso que estamos aqui reunidas. Então, o presente. Olha só. Ah, Presente para nossa ai, que lindo, convidada gente. é um mimo oferecido pela AFL Personalizados. E tem vários mimos aí dentro.
uma, Da Orla. uma caneca da Orla. Aí dentro tem um pra biscoitinho da Renata. Ah, por favor, Abre, por maravilhoso. favor. Tem um biscoito da Renata Leite, que ela é maravilhosa nesses biscoitos personalizados. E um vale massagem da Shakti. A Shakti fica no Ai, adoro Sudoeste. massagem. Vai usufruir da sua massagem, do seu bem-estar. Autocuidado. Autocuidado. Lindo. Não, você precisa ler essa mensagem. É importante, essa mensagem da caneca. Deixa eu ver aqui a mensagem. Não, gente, olha aqui. Eu pego a zebrinha da coragem e atravesso qualquer eixão sem medo de fazer acontecer. É isso, senhoras e senhores. Avante! Marisa Prado, aqui no Orla Podcast. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.